Olá, meus amados irmãos, bom dia! Sejam todos bem-vindos. Que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus continue conosco. Eu sou a missionária Andréa Abrantes e nós vamos juntos para o nosso devocional. E o tema do nosso devocional chama-se Concentre-se em modificações que você deve fazer. Reconheça os seus erros. E a nossa base bíblica está no livro de Mateus, o capítulo 7, a partir do versículo 3, que vai nos dizer assim: E por que se preocupar com um cisco no olho de um irmão, quando você tem uma tábua no seu próprio olho? Você dirá: amigo, deixe-me tirar esse cisco do seu olho, quando você mesmo nem pode enxergar por causa da tábua que está no seu próprio olho? Hipócrita, livre-se da tábua primeiro, assim você poderá enxergar para tirar o cisco do olho do seu irmão. Amados irmãos, a maioria das pessoas, quando tem um problema com alguém, se concentram no que essa pessoa fez, que não está de acordo com o pensamento dela. E nós temos esse defeito. Nós pensamos que o problema vai melhorar se a outra pessoa mudasse. No entanto, temos que concentrar sobre o que Jesus disse. Por que você olha o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção na tábua que está no seu próprio olho? Meus queridos irmãos, Jesus disse que devemos primeiro concentrar em nossas fraquezas, em nossas falhas, em nossos erros, em nossa soberba, que nós precisamos nos concentrar nas próprias fraquezas e as mudanças que precisamos fazer. Isso não quer dizer que aqueles que nos rodeiam não têm falhas. Todos nós temos, meus amados irmãos, mas, apesar disso, Deus quer que nós nos concentremos em primeiro lugar no que devemos fazer e como podemos e devemos mudar. Começa em nós. Como que eu vou tirar um cisco do olho de alguém se eu estou com uma tábua nos meus olhos? A tábua não deixa eu enxergar os meus erros. Viu aí como é hipocrisia, como é feio e como é triste? Eu enxergo um cisco, algo pequeno, olha a diferença. Eu enxergo um cisco no olho de um irmão, mas eu estou cego para ver os meus defeitos, para ver os meus pecados. Tem uma tábua que está cegando os meus olhos e a pessoa é pecadora e eu sou o santo. A pessoa que aprontou, a pessoa que fez, mas eu não fiz nada de errado, porque na verdade eu só consigo ver o erro do outro, mas eu não consigo ver os meus erros. E o Senhor está nos chamando a atenção para isso, meus amados irmãos. E nós precisamos aprender, em primeiro lugar, quando nós nos concentramos em modificações que nós devemos fazer em nós mesmos, retirar essa tábua que está nos nossos olhos, nós precisamos nos concentrar e pedir ao Espírito Santo que nos traga a consciência, sabe, o porquê dessa tábua nos nossos olhos, o porquê que nós estamos cegos, porquê que nós não enxergamos os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, porquê que nós só apontamos o nosso dedo para o outro e não olhamos para nós, o porquê que nós condenamos as pessoas e não olhamos para nós. Então nós precisamos pedir ao Espírito Santo que traga na nossa consciência. Nós precisamos pedir perdão a Deus e até às outras pessoas, que muitas vezes nós vamos para tirar o cisco do olho de outra pessoa, quando nós queremos que outra pessoa muda, e nós não falamos nem com amor, muito menos com respeito. Nós a falamos com uma expressão moralista. Nós deixamos a ira dominar, sabe, o coração, e nós estamos cheios da razão, e está errado. Está errado. Primeiro em nós. Você está vendo o erro no seu irmão, no seu esposo, na sua esposa, no seu filho, lá no seu trabalho, mas observe você. O que você pode fazer mediante o erro de outra pessoa? Olhe para você. Tente mudar você. Reagir a agravações ou decepções
de forma como Cristo fez, é o que nós precisamos fazer. Nós não podemos reagir a decepções com os nossos olhos naturais, da nossa forma. Nós temos que fazer como Cristo fez. E às vezes nós temos de enfrentar os pecados dos outros. Mas isso deve ser em raras ocasiões, meus queridos irmãos. Se nós olharmos novamente em Mateus, capítulo 7, lá do versículo 3 ao 5, nós vamos ver 3 elementos que Jesus mencionou que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas se nós nos concentrarmos nessas modificações, nesses elementos. Primeiro, precisamos tirar a trave do nosso próprio olho, tirar a tábua que está no nosso olho. Quem vai nos ajudar? O Espírito Santo. Porque se você não consegue enxergar que você está com tábua no seu olho, você não está enxergando, só vê o erro nos outros, e que você está certo, é porque você está errado. Porque aquele que fala que está certo o tempo todo, que não tem pecado, ele é mentiroso, nos diz a palavra do Senhor. Mas se você não está conseguindo enxergar, porque a tábua está no seu olho, você não consegue, você só vê o erro dos outros, mas não consegue enxergar os seus, pede ao Espírito Santo, porque ele vai te revelar. E aí você vai poder ver claramente. Uma vez que o Espírito Santo, ele mostrou para você o porquê que você não está enxergando os seus erros, porquê que não está havendo modificações na sua vida, porque não basta ver claramente. Tem que haver modificações de hábitos, de comportamentos, de costumes. Tem que haver mudanças, porque muitas pessoas, elas enxergam os seus erros, elas sabem que estão erradas, mas mesmo assim elas continuam batendo na mesma tecla. Elas pegam os erros delas, camuflam os erros delas e continuam querendo tirar o cisco do olho do outro. Ou seja, soberbo, arrogante, moralista, dá um de certinho o tempo todo. Então precisa de haver modificações. E uma vez, meus queridos irmãos, que nós vemos claramente, depois que nós conseguimos enxergar, foi tirada a tábua dos nossos olhos, nós aceitamos que nós precisamos mudar os nossos hábitos, os nossos costumes, aí sim nós podemos amorosamente ajudar, tirar o cisco do olho de alguém. Com amor, meus queridos irmãos. Se tentarmos tirar o cisco do olho da outra pessoa sem primeiro tirar a tábua do nosso olho, não podemos ver com clareza e vamos machucar a outra pessoa. Paulo fez uma observação semelhante em Gálatas, capítulo 6, o versículo 1, quando ele escreveu: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-los. Olha aí, a palavra-chave: com mansidão. Meus queridos irmãos, você pode sentir que você sofreu ferimentos graves e desejar até a vingança. No entanto, a Bíblia, a palavra do Senhor nos adverte que a vingança pertence a Deus e não a nós. Jesus nos diz também: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Pedro também escreveu: não retribui mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Essas são diretivas que de vez em quando são muito difíceis de seguir. Mas se nós amamos o Senhor, nós precisamos orar e pedir a Ele que nos mude. E Ele o fará. Mas depende de você, depende de mim. Porque mudança tem ação. E nós temos que partir para cima da ação. O Senhor já te mostrou onde você tem que mudar. Agora a ação é sua. E aí, com certeza, meu querido irmão, com certeza, minha irmã, o resultado não será só uma mudança em nós, mas uma inspiração para outros mudarem também. Vamos falar com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, sou grata a Ti por mais essa palavra, hoje uma palavra de correção. E nós precisamos, ó Senhor, nós estamos vivendo dias tão intensos de julgamentos, tão intensos de querermos tirar o cisco do olho,
do nosso marido, da esposa, dos filhos, do patrão, de um colega de trabalho, de um ministério na igreja. A gente está sempre querendo tirar o cisco, a gente está sempre, Senhor, tendo argumentos, a gente está sempre, Senhor, sendo moralista, sendo aquele que quer corrigir o tempo todo, vê os erros nos outros, mas não vê, Senhor, os próprios erros, não enxerga, é cego para si, mas enxerga os outros, Pai. E nós não aceitamos, nós não queremos viver mais essa vida de julgamento. E eu confesso ao Senhor, meu Pai, que muitos de nós que dizemos ser cristãos, que seguimos a Ti, somos julgadores, somos apontadores, nós apontamos o dedo, Senhor, para os nossos familiares, para a nossa família, nós somos fofoqueiros, nós somos maldizentes. Meu Deus, e quantas vezes que alguém quer tirar o cisco do olho de outra pessoa, falando mal dessa pessoa, Senhor. Deus, nós não queremos mais ser assim, nós queremos ser modificados, nós queremos que esses hábitos terríveis, esses comportamentos que são, meu Deus, miseráveis, meu Deus, que são doentes, meu Pai, sejam retirados das nossas vidas, ó Senhor. Nós não queremos mais tirar o cisco do olho de ninguém, nós precisamos tirar a tábua que está no nosso olho, ou seja, se o Senhor está falando que tem uma tábua, que tem algo maior no nosso olho, ó Senhor, é porque nós precisamos concentrar em nós primeiro, ó meu Pai. Precisamos concentrar em nós primeiro, ó Senhor. Mudança de mente, metanoia, começa em nós, meu Pai. Então eu peço a Ti que o Teu Espírito Santo venha convencer a mim e a minha irmã, este meu irmão que está escutando esta oração. Que o Espírito do Senhor leve essa pessoa a enxergar claramente as suas debilidades, as suas fraquezas, que tire toda a cegueira espiritual, meu Pai, dos olhos dessa pessoa, tira toda a cegueira, Senhor, meu Deus, emocional, toda a cegueira sentimental, porque muitos estão cegos, Pai, estão secos no amor, meu Pai, estão secos no amor, estão frios no amor, são calculistas, se tornaram maldizentes e por isso se tornaram tão condenadores e começa a dizer, por isso que minha família não muda, porque fulano faz isso, porque Beltrano é assim, porque minha mãe, meu pai, meu filho, meu irmão, meu patrão não muda lá o jeito que eles são. Senhor, chega, Senhor. Nós precisamos modificar a nós mesmos, começar em nós, que uma vez que começar em nós e nós voltarmos a enxergar, vermos claramente, mudarmos, ó Senhor, os nossos hábitos, os nossos costumes, nós podemos ser luz, meu Deus, para alguém. Nós podemos ajudar alguém a caminhar, muito mais do que tirar o cisco do olho de alguém. Nós podemos ser luz. Mas enquanto ainda alguns de nós não conseguimos ser luz em totalidade, nós pedimos ao Senhor, jogue a luz do Senhor em nossas trevas, porque tem trevas em nós, meu Pai, que precisam que a luz do Senhor venha a ser jogada. Nós precisamos ver as trevas que está em nós, Pai. Nós precisamos nos arrepender, precisamos nos confessar e abandonar no nome do Senhor Jesus. Nós precisamos nos concentrar em modificações que nós devemos fazer, reconhecendo os nossos erros em um nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos. Compartilhe o nosso devocional. Se assim o Senhor nos permitir, amanhã estaremos de volta novamente. Deixe seu comentário aí embaixo na descrição do vídeo. É muito importante e vai ajudar a todos nós. Deus continue nos abençoando.